ao José Antônio Farenzena, que é o presidente do Sindifisco, que vai fazer a sua fala por até 5 minutos, por videoconferência, porque esteve aqui conosco, né, Zeca, e infelizmente teve um probleminha de saúde e vai fazer a sua fala por vídeo. Então, com a palavra, José Antônio Farenzena, do Sindifisco. Boa tarde, deputado Milton, deputado Marcos Vieira, deputado Weber, nossos presidentes das comissões, o nosso chefe secretário da Casa Civil, doutor Heron Giordani, e em nome desses todos, saudar os demais, os nossos nobres parlamentares, e agradecer, primeiramente começar agradecendo a vocês pela gentileza de me realocar na pauta, em função de um probleminha de saúde, tive que me ausentar, e a gentileza que sempre pauta a postura do deputado Milton, do deputado Marcos e todos os deputados da Assembleia Legislativa que nos ouvem e tratam as pessoas com todo carinho e todo cuidado. Então, dito isso e feito o cumprimento, eu passo a tecer pequenas considerações breves sobre alguns pontos da reforma que podem ser alterados, na opinião do Sindifisco, dos auditores fiscais da estadual. O Dr. Comim fez uma exposição muito boa sobre a falta de poupança do Estado ao longo dos anos, e agora é um problema que, de tão recorrente, trouxe à tona um déficit maior a ser equacionado. O Estado só foi fazer poupança de todas as contribuições a partir de 2004. Então, todos aqueles servidores que entraram desde os anos 50, 60, 70, 80, um determinado momento, quando foram se aposentar, não tinham mais essa reserva. E aí obrigou o Estado em determinado ano, que foi 2008, a criar 2 fundos, um para custear o passado e um para garantir o futuro. Em 2015, esses 2 fundos foram juntados e não há perspectiva de futuro e nem um saldo que cubra o passado. Dito isso, os principais pontos que nós acreditamos que podem ser suavizados, a reforma é necessária, não há, por toda a questão técnica nós discutimos, gostaríamos de apresentar propostas em alguns pontos, mas o que a gente diz é o seguinte: as regras de transição, muitos servidores já pegaram as reformas de 1998, 2003, 2015. Então, para aquele servidor que está próximo de aposentar, pensar com mais carinho, com um pedágio um pouco reduzido, fazer esse servidor trabalhar um pouquinho a mais também, mas não penalizar aquele que falta 1 mês, 2, 3 e fazer trabalhar por mais 5 anos, né? Afetar todo o planejamento familiar. A pensão por morte também já foi muito debatida. No nosso entendimento, há espaço também para eliminar aquele redutor de aposentadoria por invalidez que é aplicado indiscriminadamente a todos. Fica uma pensão muito injusta para cônjuge e principalmente para os dependentes em caso de falecimento precoce, tanto do servidor quanto da cônjuge. Tem uma questão que nos preocupa muito também, que é o cálculo de fazer uma média para quem já se aposenta com uma média, que é quem ingressou no serviço público após a emenda 41 de 2003. Obrigar o servidor a trabalhar 40 anos, ter tempo de contribuição 40 anos, para ter direito a 100% de uma média. O projeto piora a média e ainda faz com que a gente se aposente com uma média da média, o que é um critério um pouco injusto, né, na nossa leitura de todos os filiados, né, do Sindifisco, dos auditores. Incentivo à migração, um programa de incentivo à migração complementar é muito debatido também, é muito importante que tenha, porque quanto mais servidores migrarem para a Previdência Complementar, melhor para o Estado ao longo prazo, mais sustentável as contas vão ficar. Então, é um programa que a gente pede já para o governo, a longo prazo. Desde 2015, eu lembro que as discussões ocorrem dentro da Secretaria da Fazenda sobre a instituição, COIPREV também, mas nós não conseguimos avançar nessa discussão. Acredito que agora seja o momento, incentivar a migração dos servidores à Previdência Complementar. A questão do aumento
dos inativos, dos aposentados. É uma questão que o governo não abre mão. De repente, a gente pode fazer isso de uma forma mais escalonada para não penalizar imediatamente, fazer um ponto por ano, que nem foi feito em 2015 com a contribuição, e falar um pouquinho também, bem rapidamente, meu tempo está acabando, das distorções da lei federal dos militares. Eu acho que essa questão também tem que ser revista para não criar uma situação dispar entre servidores que contribuem com a mesma forma. Então, dito isso, presidente, muito obrigado. Mais 30 segundos para completar. Zeca. Obrigado, deputado Milton. Agradeço mais uma vez pela gentileza, por vocês estarem ouvindo, conversando, dialogando. A Assembleia Legislativa, eu sempre digo, é um exemplo Brasil afora. Nós que conhecemos bastante o país, conhecemos vocês, o deputado Milton, conheço bem também o deputado Marcos, sempre aberto a conversar, o secretário Heron também, sempre com a porta aberta para ouvir as demandas, para pensar, refletir. Então, muito obrigado a vocês, um bom trabalho e vamos lá. É possível melhorar sim, vamos trabalhar junto. Obrigado, José.